pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar de alguns aspectos mais estratégicos do direcionamento da minha carreira, vou responder algumas perguntas sobre se eu penso em ser líder, se eu ganho o salário que eu considero justo, então fica por aí que vai valer a pena, hein? E são todas perguntas que vieram do Instagram, de pessoas que já me seguem por lá. Se você não segue, meu arroba é Lívia Tiso, e eu tô super aberta para receber, tanto aqui nos comentários quanto lá no Instagram, as suas dúvidas, as suas contribuições e o que eu poderia te ajudar nessa jornada aí de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento pessoal. Vamos começar então? Então a primeira pergunta que eu quero responder é a seguinte, ela é mega interessante no meu ponto de vista. Ao seu ver, quais são as soft skills mais valorizadas no mercado de trabalho e as que mais te ajudam no dia a dia? Então, primeiro, o que são soft skills? Bom, soft é o oposto de hard. Hard é duro, rígido. Soft é leve, macio, né? Então é um termo muito empregado. E outra coisa, skills são habilidades. Então, soft skills é um termo em inglês muito empregado por pessoas profissionais de RH para falar sobre capacidades de comunicação interpessoal, de relacionamento, características que não são necessariamente aquelas rígidas desenvolvidas na sua graduação, no seu curso técnico, mas que são mais relacionadas a aspectos interpessoais. E para mim, uma das mais importantes é a capacidade de se comunicar, de passar uma mensagem, de contar uma história de forma eficaz, de forma clara, criando conexão com o seu interlocutor, com o seu colega de trabalho. Então, se você consegue explicar para ele aquilo que você está fazendo numa conversa de elevador e nesse momento você ainda cria uma empatia pelo assunto, você tem grande chance de conseguir um parceiro, conseguir um sponsor, um apoio para iniciativas que são importantes para a sua carreira. Então, para mim, a capacidade de comunicação é muito relevante, principalmente para engenheiros, que geralmente falam uma língua técnica muito boa, mas que uma pessoa de outra área não consegue entender nada. Então, você conseguir explicar para pessoas de outra área aquilo que você está fazendo de uma forma clara é extremamente relevante, porque as organizações são multidisciplinares, você não vai conversar apenas com pessoas da sua área, você precisa ter um olhar amplo para que você consiga os apoios necessários, sempre. Bom, a próxima pergunta que eu também adorei é: o que faz o teu olho brilhar no ambiente de trabalho? Veio de uma amiga muito querida. Bom, para mim, sem dúvidas, brilhar os olhos significa entregar um projeto ou uma iniciativa que agrega valor, que é possível se medir o benefício para a empresa e que foi um resultado de um trabalho colaborativo entre várias pessoas. Eu acho que ninguém desenvolve nada sozinho nas organizações. Você realmente precisa estar junto com as pessoas ao seu redor. Então, seja para entregar projetos que são novos, que são inovadores, que são disruptivos, ou projetos que resolvem problemas que são frequentes, que são recorrentes, que muitas pessoas já tentaram resolver e ainda não conseguiram. Quando a gente vê que um trabalho colaborativo conseguiu entregar um valor ao negócio, para mim realmente tem um valor gigantesco, e isso precisa sempre ser divulgado, mostrado para toda a companhia, para que as pessoas se engajem, se encorajem e se inspirem também no seu trabalho. A próxima pergunta é: onde você se imagina profissionalmente em 5 anos? E essa pergunta é bem interessante, todo mundo tem que saber responder, mas nem sempre a gente sabe, eu entendo. É um pouco complexo porque parece que tem muitas variáveis para se analisar em 5 anos, principalmente quando você está no início da sua carreira. Eu particularmente me vejo numa posição de maior tomada de decisão, de maior influência de pessoas e que eu possa inspirar também mais pessoas em seus trabalhos, seja onde eu estiver. E isso se conecta com a próxima pergunta, que é se eu tenho vontade de ser líder. E acredito que sim. Essa resposta era negativa até pouco tempo atrás, mas à medida que a gente vai desenvolvendo novas habilidades, conhecendo novos cenários, isso pode mudar. Então, sim, eu estou aberta a esse caminho de liderança. Gosto muito dos aspectos técnicos do meu trabalho e acredito que isso também agrega numa posição de liderança esse conhecimento técnico. E é lógico que pode ser que eu esteja nessa empresa, pode ser que eu esteja em outra. Esse vídeo aqui, esse canal é um canal pessoal, né? Não tem nenhum vínculo exatamente com o meu trabalho, mas é algo que sim, que eu estaria aberta a receber.
E outra coisa muito importante que pra mim é relevante é que eu sempre vou considerar um bom balanço entre pessoal e profissional, porque eu sei que muitas vezes as carreiras de liderança trazem consigo um peso muito grande em termos de balanço, né? Você acaba se dedicando talvez ou precisando de um tempo de dedicação muito maior ao seu trabalho. E pra mim isso é um ponto relevante para se analisar quando chegar essa oportunidade. A próxima pergunta é se eu já me questionei em relação à minha carreira. Bom, eu entendi essa pergunta do tipo, será que eu tô mesmo fazendo aquilo que eu gostaria de fazer? E eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre, a gente sempre tem que refletir, porque isso nos ajuda a alterar alguns caminhos, caso a nossa resposta seja não estou fazendo aquilo que eu gostaria, ou também reforçar que aquilo que a gente está fazendo é o que precisa ser feito, caso a resposta seja positiva. Então, eu acho que é uma pergunta super relevante. Eu sim, já me questionei várias vezes e quando eu comecei a minha carreira, eu sempre tive a sensação de que eu estava no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que eu realmente gostaria de fazer quando eu estava lá concluindo a minha graduação. É lógico que o tempo vai passando, você se depara com situações que você nunca pensou se era aquilo mesmo que você gostaria. Então, lógico, sempre fui questionando, sempre fui entendendo e tomando as decisões de acordo com as minhas vontades, os meus anseios para o futuro. E eu adoro o que eu faço até hoje. A próxima pergunta é se eu sinto que eu tenho uma remuneração justa pelo meu trabalho, pela minha posição, se o meu salário é interessante para mim, né? Então, essa pergunta é um pouco saia justa, né, inclusive, porque eu acho que todo mundo quer ganhar mais sempre, isso não é ganância, isso não é ambição excessiva, eu acho que todo mundo tem que realmente ser valorizado pelo trabalho que entrega. E é um assunto também que é muito tabu, né? Ninguém fala de salário, a não ser com o seu próprio líder ou com as pessoas de recursos humanos. E eu acredito que se a gente falasse mais sobre isso, talvez os nossos argumentos pudessem ficar um pouco mais complexos, e um pouco mais completos e um pouco mais embasados na hora de conversar sobre salário. Principalmente para mulheres que trabalham em ambientes majoritariamente masculinos e que comprovadamente, né, estatisticamente, recebem um percentual de salário menor para as mesmas entregas que um homem no Brasil. Eu espero que isso esteja mudando e eu acredito que está. Mas eu acho que é um assunto super relevante e respondendo a pergunta diretamente, sim, eu considero que eu tenho uma remuneração justa. Eu construo os meus argumentos porque eu sei exatamente quais são os planos de carreira e os níveis que eu posso atingir, então isso é um argumento relevante na hora de ter esse tipo de diálogo, ou seja, uma vez por ano, 2 vezes por ano com o meu líder. Bom, a próxima pergunta é sobre home office. Muita gente que me acompanha no Instagram sabe que eu faço home office algumas vezes por semana. E aí as pessoas me perguntaram como é, se a Braskem oferece essa modalidade para outras áreas, como funciona e quais são as maiores dificuldades que eu vejo no home office. Bom, a Braskem oferece essa modalidade, a minha empresa oferece essa modalidade de home office para uma série de cargos. É lógico que se você trabalha diretamente na planta industrial fica um pouco mais complicado a depender da sua atuação, do seu cargo, do que você faz. Porque geralmente você precisa estar lá no dia a dia, que era o meu caso até algum tempo atrás, né? Essa situação mudou depois que eu fui para um time mais corporativo, mais transversal, que realiza um trabalho mais de escritório. Mas sim, essa possibilidade existe para uma série de áreas diferentes. Para mim, as maiores dificuldades do home office são separar exatamente o seu momento de trabalhar no que você precisa do seu trabalho, efetivamente, daquilo que precisa ser feito na sua casa. Então, você está em casa, meio que a sua jornada está dupla, né? Você às vezes tem que parar para fazer uma comida, parar para botar uma roupa para lavar, então você tem que saber separar exatamente esses dois horários. Uma outra coisa que para mim é complicado e que é muito importante é a infraestrutura. Então, a cadeira onde você está sentando, a mesa, você precisa se sentir confortável, porque geralmente no seu ambiente em casa você não tem tanta preocupação com ergonomia como você tem na empresa. Então, isso é um ponto bem relevante. E por último, o que eu acho também que é bem crítico é a sua conectividade. Então, você tem que ser capaz de fazer uma reunião por Skype, às vezes até uma videoconferência por Skype, e você tem que ter uma conexão estável para isso. Então, se a sua casa não tem, você precisa providenciar.
Bom, e por último, uma pergunta de uma amiga que é mãe, ela me perguntou como é a licença maternidade na Braskem. A informação que eu tenho é do Brasil, eu não sou mãe ainda, né, mas eu tenho a informação de que no Brasil a gente tem 6 meses de licença maternidade para as mulheres e geralmente as mulheres acabam pegando mais um mês por conta das férias e aí acabam ficando 7 meses afastadas, cuidando dos seus nenéns, até então poderem voltar para a Braskem. Nas unidades fora do Brasil isso muda um pouco, a gente tem unidades nos Estados Unidos, no México e na Alemanha, plantas industriais, mas cada uma tem a sua legislação vigente. Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostaria que vocês me dissessem o que mais vocês gostariam de conversar sobre isso aqui no YouTube, que vocês deixem nos comentários, encaminhem para um amigo que pode se interessar pelo assunto, que também pode refletir sobre o que eu falei aqui. E mais uma vez me siga no Instagram, também estou aberta lá para diálogos, espero que esse canal aqui renda ainda muitos vídeos, ok? Até logo!